Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Educação Básica de Minas Gerais e vamos dar continuidade aos nossos estudos para o concurso da Bahia. Nosso item de hoje, compreensão e interpretação de texto dentro dos conhecimentos interdisciplinares, né? Ele é um subitem lá do linguagem, texto e contexto nos signos verbais e não verbais presentes no edital, ok? Então vamos lá. Ele começa falando do texto literário, né? Então ele vai explicar vários tipos de texto para compreensão. Então ele expressa a opinião pessoal do autor, que também é transmitida através de figuras, impregnado de subjetivismo. Então, o texto literário pode ser um romance, pode ser um conto, uma poesia, né? Conotação, figurado, subjetivo, pessoal, enfim. Então, esse é o texto literário, ok? E o texto não literário? Ele preocupa-se em transmitir uma mensagem de forma mais clara e objetiva possível, né? Exemplo, uma notícia de jornal, uma bula de medicamento. Então ele tem denotação, é claro, objetivo, informativo. O objetivo do texto é passar conhecimento para o leitor. Nesse tipo textual, não se faz a defesa de uma ideia. Exemplos de textos explicativos são os encontrados em manuais de instruções, ok? Então, vamos passar para os outros. Informativo, né? Tem a função de informar o leitor a respeito de algo ou alguém. É o texto de uma notícia de jornal, de revista, folhetos informativos, propagandas. Uso da função referencial da linguagem, terceira pessoa do singular. E a descrição? A descrição é um texto em que se faz um retrato por escrito de um lugar, uma pessoa, um animal ou um objeto. A classe de palavras mais utilizada nessa produção é o adjetivo, pela sua função caracterizadora. Numa abordagem mais abstrata, pode-se até descrever sensações ou sentimentos. Não há relação de anterioridade e posterioridade. Significa criar com palavras a imagem do objeto descrito. É fazer uma descrição minuciosa do objeto ou da personagem a que o texto se refere. A narração, modalidade em que se conta um fato, fictício ou não, que ocorreu em um determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. Refere-se a objetos do mundo real. Há uma relação de anterioridade e posterioridade. O tempo verbal predominante é o passado. Estamos cercados de narrações, desde que nos contam histórias infantis, como o Chapeuzinho Vermelho ou a Bela Adormecida, até as picantes piadas do cotidiano. A dissertação. Dissertar é o mesmo que desenvolver ou explicar um assunto, discorrer sobre ele. Assim, o texto dissertativo pertence ao grupo dos textos expositivos, juntamente com o texto de apresentação científica, o relatório, o texto didático, o artigo enciclopédico. Em princípio, o texto dissertativo não está preocupado com a persuasão, e sim com a transmissão de conhecimento, sendo, portanto, um texto informativo. O texto argumentativo. Os textos argumentativos, ao contrário, têm por finalidade principal persuadir o leitor sobre o ponto de vista do autor a respeito do assunto. Quando o texto, além de explicar, também persuade o interlocutor e modifica seu comportamento, temos um texto dissertativo argumentativo. Exemplos: texto de opinião, carta do leitor, carta de solicitação, deliberação informal, discurso de defesa e acusação, advocacia, resenha crítica, artigos de opinião ou assinados, editorial. Exposição. Apresenta informações sobre assuntos, expõe ideias, explica, avalia, reflete, analisa ideias. Estrutura básica, ideia principal, desenvolvimento, conclusão. Uso de linguagem clara, exemplos. São os ensaios, são os artigos científicos, são as exposições e etc.
Pessoal, injunção indica como realizar uma ação. É também utilizado para predizer acontecimentos e comportamentos. Utiliza a linguagem objetiva e simples. Os verbos são, na sua maioria, empregados no modo imperativo. Há também o uso do futuro do presente. Exemplo, receita de um bolo e manuais. E o diálogo é uma conversação estabelecida entre duas ou mais pessoas, pode conter marcas da linguagem oral, como pausas e retomadas, ok? Então, pessoal, agora a gente vai para a entrevista. A entrevista é uma conversação entre duas ou mais pessoas, o entrevistador e o entrevistado, na qual perguntas são feitas pelo entrevistador para obter informação do entrevistado. Os repórteres entrevistam as suas fontes para obter declarações que validem as informações apuradas ou que relatem situações vividas por personagens. Antes de ir para a rua, o repórter recebe uma pauta que contém informações que o ajudarão a construir a matéria. Além das informações, a pauta sugere um enfoque a ser trabalhado, assim como fontes a serem entrevistadas. Antes da entrevista, o repórter costuma reunir o máximo de informações disponíveis sobre o assunto a ser abordado e sobre a pessoa que será entrevistada. Munido deste material, ele formula perguntas que levem o entrevistado a fornecer informações novas e relevantes. O repórter também deve ser perspicaz para perceber se o entrevistado mente ou manipula dados nas suas respostas, fato que costuma acontecer principalmente com as fontes oficiais do tema. O entrevistador deve conquistar a confiança do entrevistado, mas não tentar dominá-lo nem ser dominado por ele. Caso contrário, acabará induzindo as respostas ou perdendo a objetividade. As entrevistas apresentam com frequência alguns sinais de pontuação, como ponto de interrogação, o travessão, aspas, reticências, parênteses e às vezes conchetes, que servem para dar ao leitor maior informações que ele supostamente desconhece. O título da entrevista é um enunciado curto que chama a atenção do leitor e resume a ideia básica da entrevista. Pode estar todo em letra maiúscula e recebe maior destaque na página. Na maioria dos casos, apenas as proposições ficam com a letra minúscula. O subtítulo introduz o objetivo principal da entrevista e não vem seguido de ponto final. É um pequeno texto e vem em destaque também. A fotografia do entrevistado aparece normalmente na primeira página da entrevista e pode estar acompanhada por uma frase dita por ele. As frases importantes ditas pelo entrevistado e que aparecem em destaque nas outras páginas da entrevista são chamadas de olho. Ok, pessoal? Então essa é a entrevista. E para finalizar, a crônica. Assim como a fábula e o enigma, a crônica é um gênero narrativo. Como diz a origem da palavra, Cronos é o deus grego do tempo. Narra fatos históricos em ordem cronológica, ou trata de temas da atualidade. Mas não é só isso. Uma das mais famosas crônicas da história da literatura luso-brasileira corresponde à definição de crônica como narração histórica. É a Carta de Achamento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha, na qual são narrados ao rei português, Dom Manuel, o descobrimento do Brasil e como foram os primeiros dias que os marinheiros portugueses passaram aqui. Mas trataremos sobretudo da crônica como um gênero que comenta assuntos do dia a dia. Publicada em jornal ou revista, onde é publicada, destina-se à leitura diária ou semanal e trata de acontecimentos cotidianos. A crônica se diferencia do jornal por não buscar a exatidão da informação. Diferente da notícia, que procura relatar os fatos que acontecem, a crônica os analisa, dá-lhes um colorido emocional, mostrando os olhos do leitor uma situação comum vista por outro ângulo, singular. O leitor pressuposto da crônica é urbano e, em princípio, um leitor de jornal ou de revista. A preocupação com esse leitor é que faz com que, dentre os assuntos tratados, o cronista dê maior atenção aos problemas de modo de vida urbano, do mundo contemporâneo, dos pequenos acontecimentos do dia a dia comuns nas grandes cidades. Pessoal, então essa ainda tem a diferença aqui. Jornalismo e literatura
É assim que podemos dizer que a crônica é uma mistura de jornalismo e literatura. De um recebe a observação atenta da realidade cotidiana e do outro a construção da linguagem, o jogo verbal. Algumas crônicas são editadas em livro, para garantir sua durabilidade no tempo. Ok, pessoal? Então essa é a importância da crônica. A base de informações é a apostila Novos Concursos. E o próximo tema é interpretação de texto. Ok, pessoal? Um abraço, até